Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Caio trazendo mais um vídeo e hoje mais um vídeo sobre a Champions League. Já temos o primeiro finalista definido e é o Borussia Dortmund. Quem diria, né? Queimei a língua, eu disse que o Borussia Dortmund ia ser o último colocado na fase de grupos e eles estão na final com todos os méritos, né? Lideraram, não só passaram de fase, mas lideraram o grupo da morte, que tinha o próprio PSG que eles eliminaram hoje, tinha o Milan, o segundo maior campeão da história da Champions, e tinha também o Newcastle, que foi uma sensação na última temporada. E o Borussia Dortmund conseguiu passar em primeiro lugar, avançou nas oitavas, avançou nas quartas. Eu acreditei nas oitavas, já imaginava que ia passar porque ele era favorito no confronto, né? Se deu bem no sorteio. Eu imaginei que fosse cair para o Atlético de Madrid, eliminaram o time do Simeone e agora eliminam o PSG, que segue aí sem conseguir conquistar o tão sonhado título da Champions League, e foi a última oportunidade tendo uma grande estrela no seu elenco, né? Pelo menos por enquanto. Eu não acredito que eles vão ter uma estrela do nível do Mbappé tão cedo, né? Eles tiveram ao mesmo tempo, além do Mbappé também, o Neymar e simplesmente o Messi, né? E não conseguiram ganhar com esses três jogadores juntos e nem mesmo separados, né? Tiveram por anos ali o Neymar e o Mbappé juntos, 2 anos seguidos ali o Neymar, o Mbappé mais o Messi, e agora só o Mbappé, que segundo, né, dizem, o Mbappé quis a saída do Messi e do Neymar. O Messi já ia sair de qualquer jeito, né? Porque afinal de contas ele não queria nem ter ido para o PSG, ele só foi porque o Barcelona não teve condições de manter ele no time, né? De renovar o seu contrato. E o Neymar acabou saindo, muitos dizem que foi por conta do Mbappé, mas eu acho que se o Neymar quisesse ficar, ele ficaria, né? Ele queria ir para o Barcelona e tal, mas o Barcelona não tinha condição de pagar também, e ele foi jogar lá no Al Hilal, atualmente está machucado, e deve ter ficado feliz, acredito, com a eliminação do PSG. Bom, o Borussia Dortmund com todos os méritos está na final, apesar de eu sempre criticar de certa forma o trabalho do Terzic, né, o treinador, que vai deixar o time, independente do que aconteça na final, mesmo que ele seja campeão, ele deve deixar o cargo de treinador ao fim da temporada. Assim como o Borussia também não vai ter mais o Reus a partir da próxima temporada, né? Um dos motivos aí para muitos estarem torcendo para o Borussia Dortmund é pelo Marco Reus, que está no time há 12 anos. E a última vez que o Borussia chegou numa final de Champions faz 11 anos, foi em 2013. E o cenário pode se repetir, né? O torcedor espera que o final seja diferente, porque em 2013 eles perderam a final para o Bayern de Munique, em Wembley, onde será a final dessa temporada. E resta saber quem será o adversário do Borussia, né? Pode ser o Bayern de Munique de novo. Eu acho que seria muito histórico, principalmente se o Borussia ganhar, né? O próprio Reus falou, né? Se perder vai ser uma merda. Mas ainda não se sabe se será o Bayern ou o Real Madrid. Eu acredito que o Borussia Dortmund terá mais chances contra o Bayern. Mas antes de falar de uma possível final, vamos comentar sobre o jogo de hoje, né? O jogo da ida havia sido 1-0 para o Borussia lá no Signal Iduna Park, a Muralha Amarela, que foi levada para o Parque dos Príncipes, né? Porque o Borussia montou uma muralha ali na frente do gol e contou muito com a ajuda da trave também. O PSG teve ao todo na partida de hoje 30 finalizações, foram apenas 5 na direção do gol. O goleiro, o Kobel, né, outro goleiro que eu critico bastante também, eu acho que ele é melhor do que o Burke, o antigo goleiro suíço, né, os dois são suíços. Eu acho que o Kobel é melhor e evoluiu bastante nessa temporada, então não tenho o que criticar. Ele fez uma defesa sensacional em um chute do Mbappé, depois a bola ainda bate no travessão para dar aquela emoção, e foi o único lance de chance real do Mbappé no jogo, né? Porque o Mbappé, ele pra mim é um craque, é um jogador que vai ser talvez o maior da sua geração, se é que ele já não que a geração dele ainda tem muitos anos, né? A geração ali que ele vai dividir o protagonismo com o Haaland, com o Vinícius, com o Rodrigo também. E aí tem o Endrick chegando, quem sabe, né? Acredito que vai chegar, o Lamine Yamal, né? Eles são mais novos, né? Ainda nem adultos são ainda, né? O Endrick e o Yamal. E tem o Estevão agora aparecendo no Palmeiras também, muita gente está surgindo, né? Mas enfim, o Mbappé é o mais velho dessa galera e ele, é o que tudo indica, será o grande protagonista dos próximos anos, mas ele não tem a mesma coisa que o Neymar e o Messi têm. Tipo, nesse jogo o Neymar teria muito mais chance de decidir do que o Mbappé. O Mbappé, ele precisa que o time jogue para ele e jogue bem. Não é tão difícil anular o Mbappé como fizeram muito bem ali a zaga do Borussia Dortmund. O Hummels mais uma vez eleito craque do jogo, além de marcar o gol da vitória hoje, né? Ele e o Emiliano Martins devem ser as pessoas mais odiadas na França, né? Porque o Hummels fez o gol que eliminou a França na Copa 2014 aqui no Brasil, o jogo mais difícil daquela Copa para a Alemanha, além da final, claro. O jogo com a Argélia também não foi tão fácil, né? O único jogo fácil da Alemanha foram dois. A estreia contra Portugal, que eles fizeram 4-0, e o 7-1 contra o Brasil, né? Agora, de resto, foram jogos difíceis ali para a seleção alemã, que foi tetracampeã
aqui no Maracanã. Bom, o Hummels, além de eliminar a Alemanha, além de eliminar a França naquela ocasião, né, com o gol dele, hoje ele tira a chance do PSG de ir para a final, ele faz o gol, o PSG nessa Champions inteira finalizou 14 bolas na trave e só nesse confronto foram 6. E aí eu vou trazer aqui uma aspa do Luiz Henrique, né, o técnico do PSG, ele disse o seguinte, abre aspas para ele: merecíamos vencer, acertamos o travessão 6 vezes nos 2 jogos e não fizemos o gol. Futebol às vezes é injusto, espero que o Borussia vença a final. Tá torcendo pro Borussia na final, principalmente se for contra o Real Madrid, eu acredito, né, porque o Luiz Henrique era técnico do Barcelona, foi jogador do Barcelona, mas até mesmo contra o Bayern ele deve torcer pro Borussia. É aquele negócio, se eu fui eliminado, que eu tenha sido eliminado pelo campeão, né, pra dizer que é o melhor time. O Borussia não é o melhor time da Champions, tipo assim, faz uma boa campanha, apesar de ter derrotas, né, perdeu inclusive na fase de grupos para o próprio PSG na França, apesar de ter terminado em primeiro lugar, eles perderam o primeiro jogo do PSG na França e não jogaram bem. E perderam para o Atlético de Madrid o primeiro jogo das quartas de final e conseguiram a virada. Mas assim, ninguém esperava, né? Eu disse que o Borussia cairia na fase de grupos e a maioria concordava, né? A maioria disse isso. O Borussia, com sorte, vai para a Europa League. Porque a gente via ali o Newcastle, que foi muito bem na temporada passada, que se reforçou, aí é verdade, teve muito problema com lesão. Teve lá o caso do Tonali, que está afastado do futebol, suspenso por conta das apostas. E o Milan não conseguiu passar de fase, né? Ele que foi para a Europa League, já foi eliminado também ali nas quartas de final. E quando saiu o sorteio, eu esperava até que o Milan e o Newcastle fossem passar. Eu estava achando que a briga para a Europa League ia ficar entre esses dois que chegaram na semifinal, mas eles passaram, né? O Borussia primeiro, o PSG em segundo, chegaram na semi, e o Borussia é o vitorioso no confronto, vai para a final e está com a torcida de muita gente, até mesmo do Luiz Henrique, técnico do PSG. É uma despedida triste para o Mbappé na Champions com a camisa do Paris Saint-Germain. Ele poderia se tornar de fato o maior ídolo do clube. Eu acho que ele já é, porque ele é o maior artilheiro, né? Passou o Cavani. E é um dos maiores vencedores, mas não ganhou o principal título, né, que o PSG tanto quer. E eu acho que vai ficar difícil nos próximos anos, né? E essa que será a última Champions nesse formato. A partir da próxima edição vai ter a mudança aí na fase de grupos. Não vai existir mais fase de grupos, mas o mata-mata vai seguir igual depois. Pode ficar mais fácil, pode ficar mais difícil, eu não sei, né? Depende aí do sorteio, eu ainda não entendi exatamente como vai funcionar. Vou estudar melhor e um dia a gente traz um vídeo aqui para debater. E eu acho a mudança péssima de qualquer maneira. Enfim, mas o PSG, apesar de ter massacrado aí nas chances criadas, não foram chances de jogadas bem trabalhadas, nada disso. Foi aos trancos e barrancos chegando ali, vamos cruzando a bola na área de qualquer jeito, chuta a bola de fora da área, aí manda no travessão, aí se der sorte acerta o gol. Não é um time que convenceu ao longo da temporada, apesar de ter sido campeão francês com antecedência, ali 4 rodadas de antecedência, o PSG conquistou o título francês, que já era esperado, né? Visto que o vice-campeão na temporada passada perdeu muitos jogadores, e hoje eles estão em 6º lugar. Nunca teve um concorrente à altura nessa temporada, o Mônaco foi o mais regular e era quem estava brigando ali mais até o final, só que ele nunca ameaçou de verdade o PSG. Mas eu vi uma evolução no meio campo nessa temporada, é uma pena que o ataque evoluiu, né? Porque hoje você tem o Mbappé, os centroavantes que foram contratados, 2, bem caros por sinal, né? O Gonçalo Ramos e o Kolo Muani. Nenhum dos dois rendeu o que esperava, o Kolo Muani nem entrou hoje, né? Depois que vazaram o vídeo dele lá. E o Gonçalo Ramos teve umas 3, 4 chances que ele finalizou mal demais, cara. E aí eu tenho que aguentar ver gente falando que ele tem que ser titular na seleção portuguesa, com o Cristiano Ronaldo marcando 50 gols no ano. Me diz, se o Cristiano Ronaldo tivesse no lugar do Kolo Muani e tivesse essas 5 chances que ele teve, ele não fazia pelo menos um gol. Ainda mais em Champions, né? O homem é bravo. E eu não vou falar do Dembélé, que teve seus momentos de destaque, mas a temporada dele é fraca no geral, né? Ele até é o líder de assistências da Ligue 1, do Campeonato Francês, mas são pouquíssimos gols marcados. Realmente ele foi muito bem nos 2 jogos contra o Barcelona, mas eu tenho até dúvida, né? A maioria das pessoas está falando, né? Talvez se o Ronald Araújo não fosse expulso, o Barcelona tivesse conseguido a classificação, né? Lembrando que eles ganharam o primeiro jogo no Parque dos Príncipes e acabaram perdendo lá depois da expulsão do Ronald Araújo. O jogo desandou completamente o Barcelona lá na Catalunha. Bom, é isso, PSG eliminado, o Mbappé não vai ganhar a Champions com o PSG, deve se juntar ao Real Madrid na próxima temporada e provavelmente ele vai ganhar umas 4, 5 Champions na carreira até lá no Real Madrid, porque o Real Madrid sempre ganha, é o maior campeão e pode ganhar inclusive nessa temporada ainda sem ele. E aí tem um pessoal que diz que o Mbappé vai estragar o clima do Real Madrid, o vestiário.
Eu não tenho essa raiva do Mbappé, eu não sei se ele é responsável realmente pela saída do Neymar ou não. Eu acho que se o Neymar quisesse ficar, ele conseguiria, mas o Neymar já fez força para sair, ó, faz muito tempo, né? Todo mundo lembra. Depois ele ficou, conseguiu aquela campanha em 2020 chegando até a final, onde ele foi o protagonista, o Mbappé estava machucado, e inclusive não faz uma boa final, perde um gol um pouquinho parecido com o de hoje, mas hoje ele finalizou melhor. Hoje foi uma grande defesa do Cobel. Aquela ele finalizou fraquíssimo na mão de um dos melhores goleiros da história, que é o Manuel Neuer, né? Pegou tranquilamente. Eu não sei se ele jogou melhor ou pior do que naquela partida, mas porque hoje ele quase não apareceu, né? Ele teve pouquíssimos lances, mas no lance decisivo, naquela vez eu acho que ele finalizou pior. O Mbappé não é pipoqueiro, não dá pra dizer que o Mbappé é pipoqueiro, quem disser isso não entende futebol, né? É só ver o que ele fez na Copa do Mundo e duas, né? Marcou 2 gols em 2018 e marcou 3 em 2022. Não foi campeão, mas não foi por conta dele, né? Ele fez de tudo, ainda converteu o pênalti dele ali na disputa de pênaltis. É um jogador que gosta assim, de jogo grande, mas que ele precisa assim, de uma companhia melhor, que os jogadores ao lado dele sejam inspirados, né? Não foi muito ao caso de hoje. E a trave também, evitando alguns lances, né? O chute do Vitinho eu acho que foi o mais emblemático. O Vitinho fez uma grande temporada, inclusive eu acho que ele pode até terminar aí na seleção da Champions, por que não? Acho que ele fez uma temporada muito boa, o meia português. Evoluiu muito da última temporada para essa. E do lado do Borussia Dortmund, o Jadon Sancho jogando muito, principalmente na primeira partida. Hoje ele até foi substituído cedo, né? Os caras ali na transmissão, o VSR e o Bruno Formiga questionaram, né, se já ia recuar o time. Mas a gente viu que o Brasil não recuou contra a Croácia e deu mal, né? Mas o Borussia quase se deu mal também, né? Se não fosse a trave, poderia ter perdido ali o jogo, pelo menos ter ido para a prorrogação. Não dá para saber o que vai acontecer, né? É o imponderável do futebol. Então é isso, o Borussia vai para a final, aguarda o vencedor de Bayern de Munique e Real Madrid. Eu queria falar mais do elenco do Borussia Dortmund, mas depois a gente fala, né? Quando chegar lá na final, a gente pode fazer um prognóstico aí num pré-jogo, né? Analisando a temporada dos jogadores, né? Porque o Brandt é muito bom, o ADM também, que é titular ali na vaga do Royce, e o Maddison e o Sancho, né? Que não estavam jogando, sendo utilizados ali na Premier League, o Maddison no Chelsea e o Sancho no United, vendo aí que os treinadores estavam errados, né? Utilizando de maneira errada, e principalmente o Ten Hag, que deixou o Sancho afastado, né? Mandou aquele cara ali embora do time e tomou 4-0 ontem no Crystal Palace e vai terminar a temporada sem classificação nem para Champions, nem para Europa League, nem para Conference provavelmente, né? E talvez até demitido. Tomara. Então é isso, pessoal. Amanhã a gente volta aqui para comentar o jogo entre Bayern de Munique e Real Madrid. Real Madrid e Bayern de Munique é um jogo decisivo, será no Santiago Bernabéu. Lembrando que o primeiro jogo foi 2-2 lá na Alemanha, tudo em aberto. Eu acredito que o Real Madrid tem um favoritismo por jogar em casa, pela temporada que faz, foi campeão espanhol já. O Bayern de Munique está jogando aí suas últimas fichas, então não dá para desacreditar do gigante alemão, que com certeza vendo o rival chegar na final vai fazer de tudo, né, para ir lá e impedir que o Borussia Dortmund seja campeão. Embora, na minha visão, o Borussia tem mais chance de ser campeão contra o Bayern do que contra o Real Madrid, né? Você comente aí se você concorda com isso ou não. Principalmente pelo fator vingança, né, de 11 anos atrás. Mas seria bem engraçado também ver o Borussia ser campeão, né, em cima do Real Madrid, e o Bellingham, que estava no Borussia até o ano passado, né, no ano que ele sai, o Borussia chega na final e ganha dele quando ele ia ganhar a Champions. Vamos ver, os cenários são impressionantes, são incríveis. Seria incrível também ver o Mbappé enfrentando o Real Madrid, que seria o adversário aí, será o próximo time dele, é o que tudo indica. Seria legal também ver a revanche entre PSG e Bayern, mas não rolou, o PSG já é passado, Borussia é finalista, e agora vamos ver quem será o outro, né? Então, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, ative as notificações, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. É isso, até amanhã. Tamo junto.